para o desenvolvimento. Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. E nós estamos aí dando continuidade na nossa trilha do ensino da contabilidade. E hoje nós vamos falar sobre uma das técnicas modernas aí, mas que na verdade é antiga, assim, se a gente pegar pela história, né? Que é justamente contar história, né? Ensinar contando história. É o que se chama de storytelling. Vamos ver? Storytelling, então, é a arte de ensinar contando histórias. Olha só, o conceito do storytelling, né? Então, a história, geralmente, ela mexe com as emoções das pessoas, né? E as emoções, elas criam memórias de longo prazo, né? Então, sempre que você tem uma emoção atrelada a uma história, quando você revive aquela história, você lembra dessas emoções. E essas histórias que geram emoções, que geram memórias de longo prazo, elas acabam levando ao aprendizado, ok? Então, a estrutura da história é importante que você tenha muito claro. Ela tem que ter uma situação inicial, depois é preciso haver uma quebra dessa situação inicial, há um conflito e há uma solução, né? Então, storytelling, ela envolve um início, um rompimento desse início, um conflito e uma solução para um problema. Bem, ao contar histórias, você pode usar vários recursos. Você pode usar gravuras, você pode usar fantoches, efeitos sonoros, música, livros, iluminação. Quanto mais recurso você utilizar na sua aula, mais você vai prender a atenção do aluno. E, claro, você vai fazendo com que ele se interesse, queira aprender ou queira saber o final daquela história. Bom, são 5 minutos só para contar a história. Então tem que ser uma história bem curta, 5 minutos. E depois 15 minutos para dialogar e refletir sobre aquela história e aquele caso. Então, como é que é a aplicação disso? Bom, o professor deve levantar uma questão ou um problema, né? Porque, sei lá, vamos dar um exemplo. Por que quebrou o Banco Pan-Americano? Depois, ele vai contar uma história envolvendo essa questão do Banco Pan-Americano, 5 minutos. E depois ele abre debate dessas questões envolvendo essa história, né? E, por fim, resolve e corrige as questões relacionadas. Então, o professor é que faz esse fechamento, corrigindo rumos das questões que os alunos levantaram. Importante, a história precisa trabalhar algumas habilidades nos alunos. Então, sejam habilidades conceituais, ele precisa aprender conceito com aquela história, procedimentais, né? Como proceder, e atitudinais, quer dizer, atitudes e valores que precisam ser desenvolvidos pela história. Então, é importante que, ao montar a história, o professor prepare considerando esses três conjuntos de habilidades. Os conceitos só devem ser descobertos no final do trabalho, né? Então, quando terminar tudo, é que ele vai entender o conceito daquilo, daquele problema levantado, daquela questão levantada. Ok? Bom, essa técnica, então, é uma técnica muito importante, storytelling, onde você vai trazer uma questão, trazer um problema, contar uma história, debater sobre isso e fazer com que o aluno tire dessa história conceitos, atitudes e procedimentos. Ok? E que ele descubra o conceito, ou seja, o porquê daquilo no final de todo o trabalho. Essa técnica está no livro Revolucionando a Sala de Aula, que também é um livro que eu recomendo, da editora Gen Atlas, e é um livro excelente também, que o nome já diz, Revolucionando a Sala de Aula, ele tem o 1 e o 2, né? Então, esse livro muito importante aí para todo docente, todo coordenador de curso. E aí, está gostando do nosso canal?
Então deixa um like para a gente, ativa o sininho, né, para receber notificações, se inscreva no canal se você não é inscrito e convide os seus amigos. E se você tem uma metodologia ativa aí, manda para a gente desenvolver juntos, tá bom? Até mais!